Olá, boa noite. Hoje nós estamos mais uma vez reunidos. Quinta-feira é o dia de estudarmos sobre o que é ser discípulo de Jesus. Então nós temos toda quinta-feira esse horário, 19h30, esse momento para refletirmos sobre a palavra de Deus. E eu quero então agradecer a você que tem estado com a gente, você que é membro da igreja e tem dedicado o seu tempo para nesse horário parar, deixar as suas atividades de lado e se conectar com a gente. Obrigado, porque nesse tempo que nós vivemos é um tempo onde nós estamos distanciados socialmente. Cada um está na sua casa, cada um com as suas tarefas, não estamos nos visitando, não estamos nos encontrando nas atividades presenciais. Mas obrigado a você que valoriza esse momento onde nós podemos interagir de alguma forma. Mesmo que seja através do nosso chat aqui, onde você dá uma boa noite, o irmão responde, onde nós aqui podemos ter uma mensagem direcionada às nossas vidas e assim, através dessa mensagem, compartilhar um pouquinho da nossa vida, compartilhar um pouquinho daquilo que Deus tem conosco. Podemos orar nesse momento, sabendo que algumas pessoas estão em casa também orando conosco. Então, obrigado a você que tem valorizado esse momento. Obrigado a você que tem valorizado esta oportunidade de estarmos juntos, ainda que através da tela, através dos meios digitais. Obrigado mesmo, obrigado porque você tem estado conosco. E eu quero agradecer também porque é o Senhor que nos direciona. Então, quero agradecer a Deus porque nós estamos tendo a direção de Deus, assim nós entendemos. Deus tem nos direcionado para o momento que estamos vivendo. Esse tempo de pandemia não tem sido fácil para ninguém. Nós todos estamos vivendo algo que nunca imaginamos. E como igreja, não é fácil tomar decisões, não é fácil conviver nesse tempo, não é fácil agir, nos organizar e trabalhar nesse tempo. Mas temos sido sustentados por Deus e também direcionados por Ele. Então, queridos, através da direção de Deus, nós estamos tomando decisões. Nós tivemos, alguns dias atrás, uma pesquisa feita com os membros e frequentadores da igreja. Obrigado a você também que respondeu a pesquisa, você que se interessou em fazer isso. Nós tivemos 47 pessoas que responderam a pesquisa. Eu entendo que muito mais poderiam responder. Outros irmãos, membros da igreja, considerando que nós temos um número de mais de 100 membros, então, tivemos aí algo em torno de 1/3 da igreja apenas respondendo. É uma pena que algumas pessoas não participaram disso. Mas a você que participou, muito obrigado. Obrigado pela sua opinião. Como eu disse, a sua opinião é importante. Ainda que não seria uma decisão tomada exclusivamente pela sua opinião, pela opinião das pessoas que responderam, mas a opinião de todos que responderam foi levada em consideração na tomada de decisão. E qual foi então o resultado, né? Qual foi a tomada de decisão a partir de toda a pesquisa que nós estamos fazendo, de todo o estudo que nós, enquanto diretoria, estamos elaborando, pensando, conversando, analisando o cenário atual para tomar uma decisão? Bem, nós vimos na pesquisa que 53% dos irmãos, ou seja, pouco mais da metade das pessoas que responderam à pesquisa entendem que precisamos retornar nossas atividades agora. Alguns ficaram na dúvida, outros entenderam que este não era o momento, mas a maioria entendeu que este é o momento que nós podemos retomar, com todos os cuidados, retomar nossas atividades presenciais. Levando em consideração isso, levando em consideração que os casos novos em nosso município estão praticamente estabilizados, casos novos, diários, apresentam basicamente o mesmo número de contágio diário, levando em consideração o nível de ocupação dos leitos de UTI aqui no nosso município, levando em consideração também que o nosso clima está começando a nos favorecer, o pior do inverno já passou, o pior do momento onde as temperaturas estão muito baixas, onde as pessoas têm naturalmente já dificuldades no sistema respiratório. Entendendo tudo isso, nós como diretoria chegamos à conclusão que devemos começar.
Então, levando em consideração todos esses fatores, vamos retomar os nossos cultos presenciais. Nós vamos fazer isso no próximo mês. Então, no mês de outubro, nós vamos ter cultos presenciais. No próximo domingo, eu vou datar isso melhor, vou explicar direitinho todo o protocolo de retorno. Mas hoje eu quero adiantar para vocês apenas o seguinte. Primeiro, iniciaremos em outubro, possivelmente no segundo domingo de outubro. Nós vamos iniciar com toda uma estrutura preparada. Ou seja, estamos providenciando totem com álcool gel, com acionamento com pedal. Estamos providenciando que pessoas treinadas, capacitadas, estejam ali fazendo a recepção e orientação durante os cultos. Nós precisamos de pessoas, esse é o mais importante, precisamos de pessoas voluntárias para receber as pessoas que vão frequentar a igreja, para poder orientar essas pessoas, orientar o grupo que vai estar ali. O grupo, de acordo com a lei municipal que rege isso, é um grupo de no máximo 28 pessoas, considerando o nosso espaço físico. Então a lei determina que nós tenhamos apenas uma pessoa a cada 5 metros quadrados, o que configura então no nosso espaço que tenhamos no máximo 28 pessoas. Porém, 28 pessoas com a equipe de trabalho já incluída nesse número. Então nós teremos ali provavelmente algo em torno de 20 vagas, 20 a 22 vagas por culto, para que nós possamos então cultuar juntos. Vamos precisar providenciar um modelo, um método de inscrição para o culto, para que não aconteça as pessoas chegarem à igreja e então ao chegarem lá não conseguirem acessar o templo pelo fato de já ter as 20 vagas ocupadas. Então percebe que é toda uma estrutura, todo um protocolo de cuidados e só vai ser possível com o auxílio de pessoas. Então, você que lá na pesquisa respondeu dizendo que estava disposto a auxiliar em alguma daquelas áreas listadas ali, por favor, fale comigo, entre em contato comigo, diga, pastor, olha, eu estou disposto a ajudar nesta área. Por quê? Porque na pesquisa não consta um nome, nós queremos uma pesquisa de maneira que você não precisasse se expor para responder. Então, eu não sei quem são as pessoas que responderam e as áreas que iriam ajudar. Então, agora sim, faça o contato comigo, diga, pastor, eu estou disponível para ajudar na recepção, estou disponível para ajudar na filmagem, na transmissão do culto. Isso é importante, porque nós vamos ter o culto presencial, mas as pessoas que estarão em casa precisam ser bem atendidas. Então nós vamos transmitir o culto online. Será um culto presencial, mas a nossa estrutura de equipamentos estará montada ali para que quem estiver em casa possa ouvir a mensagem, receber a mensagem e cultuar conosco. Precisaremos de pessoas para a área da música, de limpeza, principalmente a área da limpeza. A lei municipal determina que o ambiente da igreja seja limpo antes e depois, imediatamente depois que terminarem as programações. Então nós precisaremos higienizar tudo. Então será toda uma estrutura para bem atender as pessoas que estarão ali. Agora, uma informação bem importante, e como eu disse, eu vou complementar essas informações nos próximos cultos. Mas uma informação bem importante que eu quero que você tenha hoje, já. Nós recomendamos, é uma recomendação que eu gostaria que você seguisse à risca. Pessoas que fazem parte do grupo de risco, ou seja, se você tem hipertensão, se você tem diabetes, se você tem alguma doença respiratória, se você tem mais de 60 anos, nós recomendamos que você fique em casa, que você não vá até a igreja. Nós solicitamos isso a você. Por quê? Porque o risco continua ocorrendo. Algumas pessoas vão se deslocar até a igreja, talvez de ônibus, e num ônibus podem ser contaminadas. No nosso ambiente nós vamos ter toda a estrutura, todo o cuidado, mas ainda assim não é risco zero de contaminação. Então você que tem mais de 60 anos, você que faz parte do grupo de risco, fique em casa, não venha às nossas programações presenciais.
Essa é a nossa recomendação para você. Não teremos atividade para crianças. Então, se você tem filhos pequenos, um casal, por exemplo, com filhos pequenos, reveze entre vocês, um vá até a igreja e o outro fique em casa com as crianças. Não estaremos tendo programação para menores de 12 anos. Então, se você já tem 13 anos, você pode participar do culto junto com os adultos. Então, nós teremos uma mensagem para todos ali. Não teremos um ambiente separado para adolescentes, por exemplo. Uma outra informação importante: o ambiente da igreja será restrito. Nós teremos apenas os banheiros e o templo aberto. Outras áreas da igreja, como o salão social, como a cozinha, estarão fechadas. As pessoas não terão acesso a essas áreas para evitar mais ambientes que precisam ser devidamente higienizados. Então, queridos, você percebe que tem muitas coisas para nós pensarmos, organizarmos e estruturarmos para que isso aconteça. Mas, entendendo a direção de Deus para esse momento, nós, como diretoria, entendemos que é a hora de começar a retornar. Vamos retornar apenas com um culto semanal e depois, gradativamente, aumentando as nossas possibilidades. Então, eu te convido a participar conosco, a orar conosco, a pedir a Deus que nos dê a direção e a estar atento para estar unido com a igreja, ainda que seja da sua casa, ainda que seja pelos meios digitais, mas que estejamos todos unidos. Estamos distantes, mas não estamos de maneira nenhuma separados. Somos um corpo, estamos unidos. Então, queridos, ore por isso, ore por esse retorno, ore por mais pessoas voluntárias a participar conosco, para que nós possamos atender bem tanto as pessoas que estarão lá na igreja nos horários presenciais, como também aqueles que estarão à distância cultuando conosco. Obrigado pela sua compreensão, obrigado pelo seu amor, cuidado e carinho com a igreja, pelas suas orações, e participe conosco se você estiver com todas as condições necessárias para isso. Obrigado por isso, queridos. E agora eu quero te convidar a orar. Nós vamos orar, falar com Deus e depois meditar sobre o que é ser discípulo de Jesus. Feche os teus olhos e vamos falar com Deus. Pai de amor, nós clamamos aqui, em primeiro lugar, pela tua orientação sobre nós. Tomamos uma decisão importante. Entendemos, Pai, a necessidade de cuidados, a necessidade de prevenção, a necessidade, Deus, de cuidado não apenas com a própria vida, mas com a vida dos outros, com a vida dos irmãos. Queremos, Pai, que as pessoas sejam abençoadas e cuidadas pela igreja em todos os aspectos, inclusive nesse momento de pandemia. Mas, Deus, nós entendemos a tua direção, entendemos que essa decisão foi orientada por ti e obedecendo a tua orientação é que nós vamos retornar. Por isso, Pai, eu te peço em nome de Jesus, nos abençoa, nos dá, ó Pai, a capacidade de atender bem as pessoas e de cuidar bem delas. Pai, nos dê toda a estrutura que nós precisamos, seja pessoas voluntárias, seja os recursos que ainda precisamos investir para que possamos ter tudo funcionando, Pai. Então, ó Deus, em nome de Jesus eu oro e coloco nas tuas mãos a nossa vida, coloco nas tuas mãos a igreja. Eu te peço, Pai, que nesses cultos as pessoas sejam abençoadas pela tua presença e sejam protegidas para que ninguém ali se contamine, Deus. Pai, abençoa as pessoas que estão trabalhando nos seus empregos, nos seus trabalhos, estão saindo de casa, estão vivendo este momento, Pai, contribuindo para que a sociedade não pare. Abençoa essas pessoas para que elas possam também estar protegidas e, quando estiverem conosco, desfrutar da comunhão. Pai de amor, em nome de Jesus, que nós possamos entender a nossa real comunhão, ainda que estejamos distantes socialmente. Agora, Deus, fala conosco através do estudo da Tua Palavra. Nos ensina o que é ser discípulos de Jesus. É isso que nós oramos e te pedimos, Pai, colocando o nosso coração nas Tuas mãos. O fazemos no nome de Jesus. Amém. Agora, queridos, eu quero então convidar você para pensar um pouquinho mais sobre o que é ser discípulo de Jesus. Já estamos falando sobre isso há várias quintas-feiras, então eu te convido, se você perdeu algum estudo, volta lá,
vai no nosso canal no YouTube, né? Você pode procurar lá, tanto no Google, né? Procurar lá Igreja Batista de Rio Grande, YouTube, e você vai encontrar, ou você vai direto no YouTube e escreve lá, Batista Rio Grande. E aí você vai aparecer algumas igrejas batistas que também levam o nome de Rio Grande, mas a nossa está lá. O nosso link é youtube.com/Batista Rio Grande. Então entra lá, dá uma olhadinha pela data, procura todas as quintas-feiras e você vai ver ali então, pelo título também, o que é ser discípulo de Jesus, parte 1, parte 2, parte 3 e assim por diante. E aí você pode então ali assistir todos os estudos e poder então acompanhar essa sequência. E hoje, queridos, eu queria falar a respeito de um tema bem interessante, bem importante. Eu tenho me baseado em muito nesse material que eu já falei com vocês, né? Deixa eu mostrar de novo aqui. É um livro do Max Lucado. Não sei se está dando para ver direitinho. Acho que melhorou agora aqui. Max Lucado, Simplesmente como Jesus. Eu tenho baseado muitas coisas aqui nesse material, nesse livro, baseado nas experiências, em outros livros, outros materiais, em pesquisas, em conversas, inclusive com amigos, sobre o que é ser discípulo de Jesus. E hoje o tema eu digo que é interessante porque ele é um tema que ele vai diretamente apontar para a nossa vida prática, para o nosso dia a dia, vai apontar para a nossa fala. E queridos, nós passamos o dia inteiro falando, né? Hoje em dia mais do que nunca, né? Principalmente porque nós temos aqui, né, os dispositivos móveis conectados o tempo todo, e nós estamos o tempo todo conversando com as pessoas, mesmo nesse momento, né, onde nós estamos distanciados, nós ainda assim passamos o dia inteiro nos comunicando com as pessoas, conversando, temos possibilidade disso. E queridos, a pergunta é, será que em nossos relacionamentos, será que na nossa comunicação com as pessoas, a nossa sinceridade, será que nós estamos sendo completamente honestos? A nossa sinceridade, a nossa honestidade reflete a honestidade e a sinceridade de um discípulo de Jesus? Será que nós falamos a verdade tanto quanto Jesus falava? E como eu disse, então, esse tema ele vai apontar para a nossa vida prática. Então, querido, eu quero pensar a respeito disso. Quero te convidar a refletir sobre essa questão. Então, queridos, primeira coisa que a gente precisa pensar, a gente sabe que Jesus era 100% verdadeiro. A gente que crê em Jesus, a gente que estuda a palavra, a gente que tem a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus, Jesus Cristo como sendo o próprio Deus, nós entendemos, através daquilo que a Bíblia revela, nós entendemos que Jesus não tinha pecado e que ele não falava nenhuma palavra mentirosa, que Jesus era 100% honesto com as pessoas. E em alguns trechos da Bíblia até fica mais evidente isso nas próprias palavras de Jesus. Jesus fez afirmações, por exemplo, claro que não simplesmente sobre a fala, sobre falar a verdade, é um conceito muito mais amplo de verdade, mas Jesus fez afirmações, por exemplo, como dizendo, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Então, essas afirmações de Jesus estão muito além, é muito mais profundo do que simplesmente falar a verdade, verbalizar isso. Vai para um nível de um conceito de verdade, ou até mesmo de uma personificação da verdade, que era Jesus. Então, esse entendimento da verdade ele é muito mais amplo. Mas Jesus, no seu falar, certamente, ele era plenamente honesto. Jesus, então, queridos, ele não precisava, por exemplo, enfeitar a verdade, como nós fazemos às vezes, né? Nós, às vezes, quando nos relacionamos com as pessoas,
às vezes nós enfeitamos a verdade, como a gente diz. A gente acrescenta algumas coisas, a gente tenta glamourizar mais determinadas histórias. E nesse contexto nós não estamos sendo plenamente sinceros. Jesus não fazia isso. A verdade que Jesus proferia através das suas palavras, em qualquer circunstância, era, por assim dizer, uma verdade 100% pura. Jesus não precisava, por exemplo, num relacionamento, se preocupar em magoar uma pessoa ao dizer a verdade. Nós nos preocupamos com isso. Nós, por exemplo, minimizamos a verdade com medo de magoar alguém. Temos medo de magoar a pessoa porque podemos afetar o nosso relacionamento. Temos medo de magoar a pessoa e deixá-la triste. Não queremos causar problemas, tristeza às pessoas. E aí, por isso, nós muitas vezes minimizamos a verdade. Ou ainda, pior, nós mentimos. Descaradamente, mentimos em algumas circunstâncias. Desde as circunstâncias mais simples, nós consideramos simples situações, eu não estou aqui diferenciando ou chamando algumas mentiras de mentirinhas, não é isso. Mentira não tem tamanho, mas muitas vezes nós, mesmo nas situações mais simples, até as mais complexas, nós então acabamos mentindo. Seja pelas melhores intenções ou pelas piores intenções, mas nós mentimos. Nós faltamos com a verdade. Então, queridos, faltar com a verdade, não apresentar a verdade, seja ela qual for, da mesma maneira que Jesus apresentaria, sem floreios, sem minimizar, sem rodeios, claro, com cautela, com sabedoria, mas sem rodeios, né? Mas poder falar a verdade. Então, quando não fazemos isso, não estamos tendo a mesma essência de Jesus sendo transbordada através de nós. Estamos botando para fora a nossa essência. Ou como a palavra de Deus diz, Jesus lá em João 8, 44, 8,32 ele fala a respeito da verdade, e no 44 ele está dizendo que o diabo só fala mentira, o diabo é o pai de todas as mentiras. Quando ele fala da mentira, quando ele fala mentira, ele fala daquilo que é a sua essência. Então, por um lado, se a essência do diabo ela é mentirosa, significa que o diabo não consegue falar a verdade. E por outro lado, então, se a essência de Deus, a essência de Jesus é verdade, significa que Deus não pode falar a verdade. E aí até hoje à tarde eu compartilhei nas minhas redes sociais a frase, uma frase desse livro, um parágrafo ali, onde o autor diz que Deus mentir seria equivalente a um cachorro voar. Ou seja, é contra a natureza de Deus, é impossível. E aí ele argumenta que Deus não mente não porque ele decidiu não mentir, ou porque ele não quer mentir, ou porque ele não consegue. Mas é simplesmente porque Deus não faz parte da sua essência mentir. Tanto quanto não faz parte da essência de um cachorro bater asas e voar. Então é impossível que Deus minta. É impossível que Jesus minta. Então, queridos, nós que somos discípulos de Jesus, em quem habita o Espírito de Jesus, tendo a essência de Jesus, precisaríamos também, nessa mesma essência, falar sempre, falar constantemente a verdade. Sermos plenamente honestos em nossos relacionamentos, em nossa vida, naquilo que dizemos, na forma como falamos, como nos relacionamos com as pessoas. Então eu queria pensar sobre isso. Eu creio que só nessa introdução já deu bastante pano para a manga, como a gente diz, para que você pense a respeito da sua vida e o quanto você tem sido honesto nas suas palavras, na sua maneira de se relacionar com os outros. Então, pensando um pouquinho a respeito disso, vendo algumas coisas, nós precisamos entender que esta é a essência de Jesus, que ele então não fala mentira. E nós temos o Espírito de Jesus em nós. Agora,
também está em nós o nosso espírito, a nossa essência. Há em nós essa luta. E nós somos criados desde cedo aprendendo a não conviver adequadamente com a verdade. Por exemplo, nós quando criança acabamos aprendendo que a verdade em determinados momentos ela não é boa, porque ela pode nos trazer consequências ruins. Vou dar um exemplo bem simples. Eu tenho 3 filhos, o mais novo é o Felipe, hoje está com 3 anos. E o Felipe, quando ele faz alguma coisa errada, e eu pergunto para ele se ele fez, ele já tem consequência que uma atitude errada gera consequência. Então, se ele falar a verdade, eu vejo claramente no olhar dele, quando eu faço a pergunta, Felipe, você fez isso? Aquilo que não era para fazer, ou determinada bagunça que não era para ter, deixou coisas espalhadas. Felipe, você deixou isso espalhado? Você fez essa bagunça aqui? Frequentemente eu vejo nos olhos dele essa reflexão. Antes de responder, ele está pensando, se eu falar a verdade, eu vou ter algum castigo, alguma coisa ruim vai acontecer. Porque eu, como pai, estou disciplinando ele. Então, queridos, nós vamos aprendendo ao longo da nossa vida e nós acabamos ensinando errado também, nós que estamos do lado de cá, do lado dos pais, muitas vezes acabamos ensinando errado os nossos filhos, quando apenas mostramos que a verdade tem consequências, e muitas vezes ruins, mas às vezes temos dificuldade de mostrar para as crianças e valorizar a verdade. Uma das coisas que eu faço é o seguinte, com o Felipe, talvez aqui uma dica para os pais, Com o Felipe, por exemplo, hoje, já fiz isso com os outros mais velhos, mas faço isso hoje com o Felipe, eu parabenizo ele quando ele me fala a verdade. Quando é necessário corrigir, eu corrijo, mas quando eu percebo uma verdade vindo de maneira espontânea dele, me contar algo que ele sabe que ele fez errado, mas ele mesmo, parte dele vir e me contar, eu parabenizo ele. Então, queridos, eu dou a recompensa por falar a verdade, procurando ensinar ele, então, que a verdade tem recompensas, que nem sempre são consequências ruins. E aí, então, nós vamos ensinando dessa maneira que, numa última instância, as consequências da verdade sempre são boas, mas o ato errado, ele precisa ser corrigido. Então, queridos, o que eu quero dizer com esse exemplo, com tudo que eu disse até agora, é que nós aprendemos a nos relacionar com a verdade de maneira errada. E aí isso se transfere para a vida adulta da seguinte forma. Quando tem um problema no ambiente de trabalho, com medo das consequências, eu floreio a verdade, eu minimizo a verdade, ou eu invento uma mentira. Por quê? Porque eu tenho medo das consequências. Ou medo de ser chamado a atenção na frente dos colegas, ou medo de receber uma punição. Talvez você é do meio militar, onde se aplica muito mais a meritocracia, as punições, enfim. Então, o medo disso, o medo talvez até de uma demissão. Então, nós medimos as consequências. E aí nós colocamos na balança, nós pensamos o seguinte, bom, se eu falar a verdade agora, o falar a verdade vai gerar que consequências? E aí eu peso na balança. Bom, se eu mentir, então as consequências são essas, mas a pior consequência, que é uma demissão, que é uma punição, isso eu não vou passar. Então o que nós fazemos? Instantaneamente, em milésimos de segundo, o nosso cérebro já aprendeu a fazer esse jogo, a pesar na balança, e aí nós acabamos optando por não apresentar a verdade pura, como eu disse, que é a maneira de Jesus. Então nós vamos nos relacionando com a verdade dessa maneira. Nós também, queridos, temos a necessidade de aceitação. Queremos ser aceitos pelas pessoas, queremos ser amados, queremos que as pessoas sejam amigáveis conosco, que desenvolvam conosco um bom relacionamento, e muitas vezes não somos plenamente honestos com as pessoas. Nós temos também, queridos, a necessidade de admiração. Todos nós queremos ser admirados, queremos que
as pessoas nos reconheçam, reconheçam nossa capacidade, reconheçam nossos feitos, reconheçam aquilo que fazemos. Nós lidamos com isso dessa maneira. Nós vamos modificando a verdade, vamos desconfigurando ela, vamos fazendo a verdade ser transfigurada. E aí o nome disso é mentira. Necessidade ainda de sermos respeitados. Então, queridos, nós vamos lidando com isso, nós não queremos ser prejudicados, pesamos na balança, e muitas vezes o que nós dizemos não é a verdade pura, não é a verdade sem floreios. E muitas vezes o que nós fazemos, por exemplo, é bajular as pessoas, é supervalorizar, por exemplo, as pessoas que estão num cargo de chefia, que podem nos favorecer de alguma maneira. Às vezes nós valorizamos mais do que gostaríamos determinadas atitudes, ou dizemos que as pessoas têm qualidades que no fundo não têm. Os nossos relacionamentos vão se desenvolvendo assim. Muitas vezes no casamento nós não dizemos toda a verdade porque não queremos nos prejudicar ou queremos evitar um conflito. E aí nós vamos depositando nos nossos relacionamentos essas pequenas pedras de mentira que vão se acumulando. Tal qual aquele exemplo de um navio que no seu casco vai se acumulando ali, os crustáceos vão grudando lá, e com o tempo é tanta sujeira então acumulada no casco do navio, que com o tempo o navio não consegue mais atingir o seu potencial máximo de velocidade. É tanto atrito pelas coisas que estão ali grudadas, que isso vai afetando o desempenho. E é assim a mentira. Ela vai grudando em nossos relacionamentos, vai acontecendo em nossa vida, de maneira que nós vamos sendo prejudicados, sem perceber. Quando percebemos, nós estamos já com aquela bola de neve, como se diz. Então, queridos, como discípulos de Jesus, precisamos aprender e entender como tratar adequadamente a questão da verdade e mentira. Como é que Deus trata a verdade? Bom, nós já vimos que entendemos então que Deus não mente, que a essência dele é totalmente verdadeira e como discípulos de Jesus devemos ser assim. Agora um exemplo bíblico muito claro, muito simples até, que talvez você já esteja se lembrando aí, Atos capítulo 5, Ananias e Safira. A igreja vivia um momento áureo, um momento maravilhoso, onde as pessoas cuidavam umas das outras. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam o dinheiro segundo a necessidade de todos. E aí o que acontece, né? Você pode ler Atos capítulo 5. Acontece que Ananias e Safira resolvem então vender uma propriedade. E aí eles combinam, o casal combina em mentir o valor da venda da propriedade. Eles reservam para si parte do valor e apresentam aos apóstolos uma outra parte. Mas aquela parte que eles apresentam aos apóstolos, eles apresentam como se aquilo fosse a totalidade, como se aquilo fosse o 100%. Atos capítulo 5 você pode ler depois. E aí os apóstolos então, ao receberem primeiro Ananias, ele chega lá, entrega o valor e os apóstolos percebem a mentira. O Espírito Santo revela a mentira. Por quê? Porque a mentira é algo estranho ao Espírito Santo. Era algo estranho à convivência que aquela igreja está vivendo e é algo estranho à obra do Espírito Santo naquela igreja. E o Espírito Santo, então, acende a luz de emergência, de alerta. E os apóstolos dizem, olha, Ananias, por que você tentou o Espírito Santo? Né? Você vendeu por quanto? Foi por esse valor que você está entregando aqui? Ele diz sim, foi por esse valor. Então por que tentar o Espírito Santo? O terreno era seu. O valor, depois de vendido o terreno, também era seu. Você não precisava mentir. Bastava doar a quantia que você quisesse doar. Mas como você mentiu ao Espírito Santo, você vai ser morto. Né? E Ananias morre naquela hora, Ananias cai morto porque mentiu ao Espírito Santo. E depois, esse mesmo diálogo com Safira, com a sua esposa, ela chega mais tarde e acontece a mesma coisa. Então, queridos, veja que
Deus trata com muita seriedade a verdade. Agora, nós olhamos para esse texto e dizemos assim, não, mas hoje não é mais assim. Deus não mata os mentirosos dessa maneira. Né? Não acontece mais isso. E então, queridos, nós olhamos para isso e muitas vezes, por acreditar que Deus trata não com essa mesma seriedade com que tratou Ananias e Safira, nós acreditamos que aquilo que Deus faz hoje é mais brando, que Deus trata a mentira de maneira mais branda. Mas isso é uma falácia. É uma mentira travestida de verdade. Nós acreditamos que Deus trata de maneira mais branda, mas não. Deus continua tratando a mentira, o pecado, da mesma forma. Só que nós não vemos as pessoas morrerem como Ananias e Safira morreram. Mas o que é que está morrendo? Eu acho que a reflexão é essa. O que é que está morrendo a cada vez que nós faltamos com a verdade? Nós temos nossos relacionamentos com os filhos, com os pais, com o cônjuge, morrendo cada vez que nós contamos uma mentira. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus, que trabalha para a união dos nossos relacionamentos, ele é incompatível com a mentira. Então, muitas vezes, um casamento vai mal e nós ficamos procurando qual é o real motivo, mas não nos damos conta de que desenvolvemos um padrão de mentira, desde as pequenas coisas até as coisas mais sérias. E talvez aqui aplicando um princípio bíblico de que quando somos fiéis no pouco, Deus nos coloca no muito, como vamos falar a verdade nos grandes momentos dos nossos relacionamentos, se nas pequenas coisas nós mentimos? Se nós mentimos, por exemplo, quando a esposa pergunta se a comida está boa, e nós, para não magoar, dizemos, não, está ótimo, está excelente, mas no fundo, não gostamos da comida. Você percebe que nós temos uma boa intenção, nós não queremos magoar, mas acabamos magoando porque mentimos. Que esposa não ficaria frustrada, triste, ao saber que o marido mentiu para ela sobre a comida? Até porque se ele mente a respeito de um prato que não gostou, ela vai repetir o mesmo prato em outra ocasião. E novamente você vai precisar mentir, porque uma mentira puxa a outra. Jesus faria isso. É claro que nós não estamos aqui advogando a você ser uma pessoa totalmente honesta ao ponto de ser grosseiro. Quando a sua esposa perguntar se a comida está boa, você não precisa dizer, como a gente fala, né, na cara, na lata, dizer de maneira grossa, está horrível. Não. Mas você pode dizer a verdade sem florear a verdade, sem mentir, e você pode falar a verdade. É um exemplo simples, um exemplo pequeno, um exemplo até bobo, a comida. Mas se nós somos incapazes de falar a verdade plena, 100% pura, nessas coisas pequenas, quem dirá nos momentos maiores? Quem dirá quando você, marido, por exemplo, por algum motivo, estourar o cartão de crédito? E aí a sua esposa perguntar para você, olha, precisamos comprar tal coisa. Temos dinheiro? Temos. Você vai ter dificuldade de falar a verdade. Ou a esposa para o marido, entende? Então, queridos, nós temos que nos perguntar, eu estou sendo plenamente sincero em meus relacionamentos? Eu estou falando a verdade sem floreios? E quais são as consequências do meu padrão, do padrão que eu já estabeleci até aqui nos meus relacionamentos? Bom, ao fazer essa pergunta, se você perceber que seja no casamento, no relacionamento com os filhos, no ambiente de trabalho, entre os amigos, se você perceber que você não é uma pessoa que fala 100% a verdade, o momento de mudar é agora. Agora é a hora de se colocar diante de Deus e dizer, Jesus, eu não consigo. Eu estabeleci um padrão aqui onde o correto para mim é florear a verdade, é não agir como Jesus. E de maneira até instintiva e natural eu tenho mentido. Mas eu quero viver como um discípulo de Jesus. O discípulo faz a mesma coisa que o mestre faz.
Jesus, então, ele não floreava a verdade, ele falava a verdade. Falava com amor, mas falava a verdade. Então, agora é a hora de dizer, Jesus, como discípulo teu, eu quero aprender a falar a verdade com amor. Falar a verdade sempre, sem pesar, sem medir as consequências. Eu creio que é isso que nós precisamos. Se nós conseguirmos que o Espírito Santo de Deus faça isso em nós, através dessa sinceridade ao admitir isso diante dele, eu creio que nossos relacionamentos vão amadurecer muito. E todos nós vamos colher os bons frutos que surgem disso. Então está aqui um desafio para todos nós. Falar a verdade em toda e qualquer circunstância. Eu te convido a fazer isso. Então, coloca a tua vida diante de Deus. Pede a Ele para te abençoar e te direcionar. Não vai ser fácil. Quando nós temos um padrão estabelecido, não é fácil. Mas o Espírito Santo é capaz de fazer essa obra em nossas vidas. Então, nos coloquemos à disposição de Deus para Ele moldar nosso coração, nossa mente e nossas palavras. Que Deus nos abençoe, que essa palavra possa te edificar. É o meu desejo e eu fico com você aqui desejando uma boa noite e que o Espírito Santo nos guie. Até domingo.